pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai para o dia 37 da nossa leitura bíblica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre compartilhar a nossa mensagem. Deus ele deu a você e deu a mim também uma mensagem pessoal intransferível que só a gente pode comunicar para o mundo. Quando você se tornou cristão, além de ter a sua salvação, você também se tornou um mensageiro de Deus. E compartilhar essa mensagem que ele colocou em você é algo que nós devemos sim fazer diariamente. E aqui a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como desenvolver essa mensagem. Essa mensagem ela é somente sua, ela é pessoal e você pode até pensar assim: "Ah, mas eu não tenho nada com que compartilhar com o mundo, eu não tenho nenhuma mensagem dentro de mim", mas você tem sim. Isso é um engano que o diabo coloca aí na sua mente, dizendo que você não tem uma mensagem, mas você tem uma mensagem muito bacana, muito legal e que o mundo precisa dela. Você possui aí dentro de você um tesouro que Deus colocou e ele deseja de usar esse tesouro, essa mensagem, para trazer outras pessoas também para a família da fé. E o autor ele traz aqui no livro que a nossa mensagem de vida, ela está dividida em 4 partes. A primeira delas é o nosso testemunho, a maneira como que a gente iniciou o nosso relacionamento com Jesus. A segunda são as nossas lições de vida, as coisas mais importantes assim que Deus nos ensinou até o momento de agora, digamos assim, com todas as nossas tristezas, dores e alegrias, enfim, as lições que a gente tirou de cada coisa, as nossas paixões devocionais, né? As questões pelas quais, assim, a gente tem muito interesse, segundo a nossa forma. Lembra que há poucos dias a gente conversou sobre a nossa forma, né? De como que Deus nos fez para com que a gente tivesse dons e talentos. Então, conforme essa forma que Deus nos deu, a gente também tem paixões, assim, espirituais, digamos, né? Para com a obra de Deus. E também compartilhar as boas novas. A nossa mensagem de vida, a quarta partezinha, é compartilhar as boas novas, né? Compartilhar do evangelho com as outras pessoas. E a primeira delas, então, é que a sua mensagem de vida inclui o seu testemunho, a história de como que Deus transformou a sua vida, de como que o amor de Deus alcançou você. Dar o seu testemunho é uma das coisas principais que o cristão deve fazer, é uma das coisas principais dentro da nossa missão aqui no mundo. Porque é uma coisa única. As pessoas elas gostam de escutar histórias, e ainda mais histórias reais, histórias da sua vida. E a sua história é única, não tem ninguém que possa contar ela. Você pode até não ser uma autoridade em Bíblia, um mestre da Bíblia, saber todas as coisas, mas com certeza você sabe a sua história. Você tem uma autoridade para contar a sua história, porque ninguém mais pode contar, ela é uma experiência pessoal. E histórias, elas sempre geram conexões com as pessoas. Elas geram pontes entre as pessoas, inclusive uma ponte, né, uma ponte de relacionamento pela qual Jesus vai poder passar por essa ponte e chegar no coração das outras pessoas. Não é lindo isso? Eu acho fantástico essa maneira com que Deus trabalha, usando a nossa história para gerar uma ponte com a outra pessoa e através dessa ponte Jesus pode ser manifestado. Então, você pode contar a sua história assim para todas as pessoas, né? Contar o seu testemunho de como que você começou a se relacionar com Deus. E para contar a sua história, tem alguns pontos, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, por onde que eu começo? Mas o autor traz aqui alguns pontos da onde que a gente pode começar para começar a contar a nossa história. Então, a gente pode falar para as pessoas como que era a nossa vida antes de conhecer Jesus. Como que a gente percebeu que a gente precisava de Cristo na nossa vida? Qual é o compromisso que eu firmei com Deus e qual é a diferença que Jesus faz na minha vida hoje? Então, certamente você tem assim vários testemunhos para dar em relação à sua vida espiritual, à sua vida com Deus, mas numa primeira conversa, quando você está conhecendo alguém ou alguém que você já conhece há muito tempo, mas que ainda não tem um relacionamento com Cristo, de todos os testemunhos que você tem, tente dar uma atenção para esse, né, para esse primeiro testemunho, o testemunho da sua conversão, né? Numa primeira conversa, conte a sua história, conte como que você começou a se relacionar com Deus, né? E esteja sempre atento de que o Espírito Santo vai encorajar você a testemunhar, que você não vai precisar ficar com medo ou vergonha, nada disso, porque é a sua história. Você não tá contando nenhuma outra história, é a sua mesmo. E a segunda é que a sua mensagem de vida inclui as lições que você aprendeu durante as suas experiências de vida, lições, aprendizados. Tenho certeza que Deus ensinou você muitas coisas, os discernimentos que você teve na sua vivência com Deus.
nos seus relacionamentos, nos seus problemas, quando você esteve diante de tentações e tantas outras coisas. É muito inteligente da nossa parte com que a gente aprenda com os nossos erros. Acontece uma situação e a gente aprende. E existe uma frase que diz assim, ó, que é mais sábio com que a gente aprenda com os erros dos outros. E isso é verdade. Então eu quero que você pense assim, ó, é muito importante a gente aprender com os nossos erros, mas quando a gente aprende com o erro da outra pessoa, a gente já tá precavido e não vai cometer aquilo. Então, os seus erros, as coisas que você errou, que você aprendeu, que serviram de lição para você, podem servir para outra pessoa, para com que outra pessoa aprenda e venha a ter um entendimento melhor das coisas. Então, aqui o autor ele sugere para a gente que a gente escreva num papel todas as nossas lições, o que a gente aprendeu e que a gente compartilhe com as outras pessoas quando for necessário. Quero que você imagine quantas pessoas você pode ajudar, quantas frustrações podem ser evitadas se as pessoas aprenderem a extrair lições de tudo que acontece na vida das pessoas que estão à volta dela. Então pense um pouquinho, faça anotações do que você já aprendeu, por exemplo, com o fracasso, do que você já aprendeu com o luto, com a falta de dinheiro, com tristeza, com doenças, com decepções, tudo que você aprendeu. Tome nota dessas coisas para ficar mais claro dentro da sua mente o que a sua mensagem de vida, através das suas lições, das suas experiências pessoais, que você pode ajudar as outras pessoas. Pela terceira aqui, a sua mensagem de vida inclui compartilhar das suas paixões pelas coisas de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente muitas coisas e de maneira apaixonada também ele odeia outras coisas. A palavra paixão, ela significa um sentimento muito forte por algo. Então, assim como Deus é apaixonado por algumas coisas, né, de uma maneira positiva, tem outras coisas que ele odeia e que ele detesta. E à medida que a gente vai se tornando íntimo de Deus, que a gente vai tendo um relacionamento com ele, ele vai fazer com que a gente sinta uma paixão por algo que realmente é importante para o reino dele, de modo que a gente possa ser um porta-voz para o mundo, digamos assim, né? Então pode ser uma paixão por um problema, por um grupo de pessoas, por um princípio, seja lá o que for. Você vai se sentir com muita vontade de falar a respeito daquele assunto e vai fazer o que tiver ao seu alcance para mudar aquela situação. Então Deus ele acaba usando pessoas apaixonadas pela obra também para poder promover o reino. Então, pode ser que você sinta uma paixão intensa por trabalhar com proteção de crianças, violência doméstica, uso de drogas, luto, ou então você tem uma paixão muito grande por plantar igrejas, por financiar missões, uma paixão por evangelismo, por ensino ou até por redes sociais. Eu, por exemplo, eu gosto muito de redes sociais, no entanto que eu tô fazendo esses vídeos. Então, Deus vai usar essa paixão que ele colocou no seu coração para poder falar do seu amor pelas pessoas através da sua vida. Então, a sua missão de vida, ela inclui, sim, conversar sobre as paixões do seu coração. Tem uma moça lá na nossa igreja que ela perdeu a filha faz uns 2 anos, eu acredito assim. E isso gerou muita dor nela, né? Ainda se vive o luto, mas essa moça ela foi encorajada pelo Espírito Santo a levar para as redes sociais esse tema, o luto, né? De quando uma mãe perde um filho. Como que funciona, como lidar com essa dor, né? Então, nossa, Deus tem usado a vida dela tremendamente para poder edificar a vida de outras mãezinhas que perderam seus filhos. Então, Deus vai sim colocar algo dentro do seu coração que você vai sentir muita vontade de compartilhar com o mundo a sua mensagem. E a quarta é que a sua mensagem de vida, ela inclui as boas novas. E o que são as boas novas? Quero te convidar a ler no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 17, que fala o seguinte: Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Deus ele está reconciliando o mundo consigo mesmo através da pessoa de Jesus. E essa é a maravilhosa mensagem que Deus deu tanto para mim como para você, para com que a gente anuncie a todas as pessoas. As boas novas, elas consistem em entender que Deus fez todas as coisas perfeitas. Eu sempre costumo dizer assim, era tudo tão perfeito, a comunhão de Adão e Eva com Deus era tão perfeita, que no final do dia, para quem é gaúcho vai entender, se fossem gaúchos, eles iam tomar um chimarrão com Deus, né? De tão perfeita e íntima que era aquela relação. Mas o pecado, a corrupção do coração do ser humano fez com que a gente se afastasse de Deus. Nós somos separados do Senhor.
mas ele, na sua infinita bondade, misericórdia, amor, ele entregou o seu próprio filho para com que a gente pudesse voltar a se relacionar com ele novamente. E com isso ele nos convida a abrir a portinha do nosso coração, deixar ele entrar, fazer morada, e ele promete que a gente vai estar com a gente até o final dos tempos e que ele está preparando um lar para nós, um lar onde não vai mais existir dor, nem medo, nem pranto, onde vai ser para sempre a nossa felicidade, a nossa alegria em estar com ele. Isso é as boas novas. Essas são as coisas boas que a gente precisa falar para as pessoas. Essa é a grande notícia. Ele nos perdoou de todo pecado, ele nos dá uma nova vida com Cristo. Então, você deve se preocupar muito mesmo, assim, com as pessoas que ainda não creem em Jesus. Você deve se preocupar com aquelas que estão perdidos, né? Com aqueles que estão afastados de Deus. Porque Deus ama essas pessoas. Deus, ele se importa com essas pessoas. E porque Deus se importa, nós também vamos nos importar. Então, muitas pessoas, às vezes, assim, quando se trata... Contar a nossa história é mais de boa, certo? Fazer boas obras, assim, mostrar o amor de Jesus através de ações é um pouquinho mais tranquilo. Mas muitas vezes, quando chega na hora de colocar, assim, de uma maneira bem explícita, o plano de salvação, né? De falar de Jesus... As pessoas às vezes se sentem um pouco retraídas, assim, tem um pouco de medo ou vergonha, um pouquinho de vergonha de se expor, de falar do evangelho, mas eu quero que você se encoraje, assim, e peça para o Espírito Santo, peça para Deus te dar a coragem, ousadia, né, e mais amor pelas pessoas. Eu sempre penso assim, quem é mãe aqui, quem é pai e mãe vai entender. Quando o nosso filho tá em perigo, ou até uma pessoa estranha na rua, vamos supor uma pessoa estranha que a gente nunca viu, se a gente vê que um carro tá vindo e ele vai atropelar aquela pessoa, a gente não vai lá para salvar, para poupar a vida daquele ser humano. É a mesma coisa com a vida espiritual. Quando a gente vê alguém que, né, quando você encontrar alguém que ainda não conhece o amor de Deus, você precisa começar a orar imediatamente. Essa já é uma ação que a gente tem que ter com aquela pessoa que ainda não está salva. Servindo em amor, orando, compartilhando as boas novas, né? Enquanto ainda existir uma única pessoa dentro do seu convívio que ainda não faça parte da família de Deus, você precisa persistir em buscar e não abandonar jamais. Então, até tem uma pergunta aqui que o autor traz no livro: o que a gente está disposto a fazer por aqueles que ainda não têm Cristo no seu coração, por aqueles que ainda não fazem parte da nossa família da fé? O que a gente está disposto a fazer? Às vezes é convidar para um culto, convidar para ir no nosso grupo de estudo bíblico, no grupo de mulheres, de homens, de jovens, enfim, convidar para ir no grupo de oração, contar a sua história, contar a história de Deus. Então, não vamos perder oportunidades. A salvação é a única coisa e é a coisa mais importante que tanto eu como você, que a gente pode conseguir na nossa vida, né? E lembrar, né? Eu acho que foi no vídeo de ontem que eu falei sobre a história do Sr. Jimmy. Só mais um. Só mais um. Só mais um para Jesus. E a pergunta para reflexão hoje é a seguinte: olhando para minha vida pessoal, com quem Deus gostaria que eu compartilhasse a minha história? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, deixe o seu like, né? Curta ele, compartilhe com seus amigos, com o pessoal da igreja e se inscreva no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. Um abraço e que Deus abençoe.